Vamos lá, crianças, dando continuidade às nossas atividades de hoje. Agora nós vamos para a nossa última aula de hoje, que é a aula de História. Hoje nós vamos estudar o trabalho, tá certo? Pegue aí o livrinho de vocês, meus amores, e abram na página 120, tá certo? Na página 120 vem trabalhando o conteúdo de estudo, o trabalho. E o que é o trabalho, meus amores? Todo trabalhador, ele exerce uma função. Ele trabalha para suprir suas necessidades. Ele trabalha para quê? Para comprar roupas, para comprar os alimentos, para pagar o papel de água, de luz, o aluguel para quem mora de aluguel. E então, todo trabalhador que ele trabalha, ele recebe um pagamento por essas atividades, por esse trabalho exercido por ele, que chamamos esse pagamento de quê? De salário mínimo. Então, todo trabalhador, quando chega o mês, ele recebe um pagamento em dinheiro, que é chamado de salário mínimo. E toda atividade realizada pelos trabalhadores tem um nome, que chamamos também de quê? Profissões. Então, todos nós que exercitamos, que praticamos aquela atividade todos os dias, nós chamamos de quê? De profissões. Tia Neta todos os dias está aqui ensinando, dando as aulas para vocês. Então, eu tenho o meu trabalho, minha profissão. Qual é? Professora, não é isso? Então, minha profissão é professora. A tia vai apresentar para vocês algumas profissões, tá certo? Vejam essas profissões que eu vou mostrar para vocês agora e eu voltarei explicando a nossa atividade. As profissões são atividades para as quais um indivíduo se preparou. Na verdade, trabalho é o que uma pessoa exerce para obter os recursos necessários à sua sobrevivência. Vamos conhecer algumas profissões? Todas as profissões são importantes para nossas vidas, pois dependemos um dos outros. Vamos conhecer algumas profissões? Esse é o médico. O médico tem a responsabilidade de cuidar da saúde das pessoas. Essa é a enfermeira. Ela também tem a responsabilidade de cuidar da saúde das pessoas. Esse é o agricultor. Ele tem a responsabilidade de cuidar das plantações e dos animais do campo. Essa é a cabeleireira. Ela tem a responsabilidade de cuidar dos cabelos das pessoas. Esse é o pintor e ele tem a responsabilidade de pintar as paredes de várias cores. Essa é a veterinária. Ela tem a responsabilidade de cuidar da saúde dos animais. Esse é o policial. Ele tem a responsabilidade de manter a ordem pública, proteger as pessoas e o patrimônio da sua cidade. Essa é a repórter. Ela tem a responsabilidade de entrevistar pessoas e saber o que está acontecendo. Esse é o engenheiro civil. Ele tem a responsabilidade de projetar e executar obras, como casas e prédios. Essa é a auxiliar de limpeza. Ela tem a responsabilidade de manter o local do seu trabalho sempre limpinho. Esse é o agente de trânsito. Ele tem a responsabilidade de manter a ordem no trânsito. Essa é a professora. Ela tem a responsabilidade de transmitir conhecimentos com carinho e amor. Esse é o advogado.
ele tem a responsabilidade de defender os interesses de seus clientes. Esse é o bombeiro. Ele é o profissional responsável pelo combate a incêndios. Esse é o motorista. Ele é responsável por trabalhar transportando passageiros, cargas, documentos ou materiais. Essa é a comissária de bordo, profissional responsável pela organização e segurança durante uma viagem aérea. Essa é uma cantora. Ela produz sons musicais utilizando a sua voz. Esse é o gari, responsável por manter as ruas da nossa cidade bem limpinhas. Essa é a odontologista, profissional responsável por manter os nossos dentinhos saudáveis. Esse é um padeiro. Ele é responsável por fabricar e vender pães bem quentinhos para a nossa casa. Esse é o jogador de futebol. Ele é responsável por defender o seu time. E aí, crianças, dessas profissões que a tia apresentou para vocês, vocês conhecem alguns? E aí, vocês já pararam um pouquinho para pensar qual a profissão que vocês querem ser quando vocês crescerem? Vamos pensar, não é isso, meus amores? Vamos pensar no futuro. Vejam o que vocês querem ser quando crescer. Agora chegou o momento da nossa atividade. Peguem aí, meus amores, o livrinho de vocês e abram na página 120. A primeira questão. Qual é a atividade dos seus pais? Façam um desenho do trabalho deles ou dos responsáveis por você. Depois pinte bem bonito. Então, qual é a atividade do papai? Atividade, como a tia falou, é aquelas atividades que a gente faz todos os dias, chamada de quê? De trabalho, não é isso? E vocês têm um trabalho, qual é? Estudar, não é isso? Então, qual é a sua profissão? Estudar. Na página 121, questão 2. Complete o poema com as palavras abaixo. Nós temos aí nesse retângulo algumas palavras. Vocês vão ler esse poema e vocês vão completar com essas palavras do retângulo. Peça a ajuda da mamãe para fazer a leitura junto com ela, tá certo? 3. Onde trabalham esses profissionais? Lê. Aqui nós temos bancário, farmacêutico, açougueiro. E aqui à frente nós temos os locais. Vocês vão ligar cada profissional ao seu local. Na página 122. Quem usa? Pelos instrumentos de trabalho, escreva o nome das profissões. Aqui nós temos alguns instrumentos de trabalho. Vocês vão dizer qual é o profissional que usa esses instrumentos. Aqui nós temos um balde de tinta, aqui nós temos linha, lã. No outro nós temos algumas ferramentas. Vocês vão escrever o nome da profissão que usa esses instrumentos. Sim, preencha os quadrinhos das profissões. Aqui nós temos profissão, aqui na frente tem o que faz. Então aqui nós temos trata dos dentes. Qual é o profissional que trata do dente? É chamado de quê? Cuida das plantas, ensina aos alunos, ajuda a cuidar dos doentes, atende aos telefonemas e faz ligações. Então, nesse primeiro quadrinho você vai escrever o nome das profissões, dos profissionais. 6. Ordene as sílabas e escreva o nome de cada trabalhador. Aqui temos as imagens que vai ajudar vocês a ordenar essas sílabas e vão escrever o nome de cada trabalhador. Certo, meus amores? A tia vai dar um tempinho para que meus amores realizem essas nossas últimas atividades, mas desde já a tia se despede de vocês, desejando a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, crianças!